O anúncio do encerramento da produção de veículos pela Ford no Brasil tem gerado uma série de comentários, de todas as partes e em todos os tons. O que eu vou buscar fazer aqui, nessa breve análise, é alinhar as possibilidades de futuro da marca no Brasil, mas principalmente os reflexos na rede de concessionários, que nessa história, junto com o consumidor, é a parte frágil do processo. Para entender essa situação, um ponto principal é entender a dimensão do problema. Quando nós olhamos a distribuição dos licenciamentos realizados em 2020 pelos consumidores Ford, a gente vê a presença muito importante aí da linha que está sendo eliminada, justamente o K, Sedan e Export, que eram os produtos fabricados aqui no Brasil. Quando se eliminam esses produtos para o portfólio agora de 2021, a gente tem uma percepção muito clara do que efetivamente está restando em termos de operação de vendas para os concessionários, o que é, no mínimo, dramático. A marca possui mais de 280 pontos de venda. Em 2020, os licenciamentos ultrapassaram 139 mil unidades, o que deu uma participação de mercado aí na casa de 7,1%. Então, numa situação de montador em 2020, este era o retrato que você tinha de negócios. Quando a gente olha para a direita, o que resta para 2021, nós não temos mais uma montadora, temos uma importadora com um volume potencial aí de vendas algo em torno de 25 mil unidades, o que vai dar, tomando por base o número de projeção da própria Anfávia, algo como 1,1%. Então, assim, quantos pontos de venda são necessários para dar vazão a um volume de 25 mil veículos por ano? Essa é a primeira questão que fica e é o primeiro aspecto que torna evidente que a atual rede está extinta. O principal produto remanescente, que é a Ford Ranger, já era produzida na Argentina e continuará sendo produzida na Argentina, respondeu por um emplacamento aí pouco abaixo de 20 mil unidades em 2020. Se nós considerarmos isso frente ao total de licenciamentos, isso dá 1,01%. Né? Quer dizer, a própria presença da marca num segmento que responde por menos de 6% do mercado total. Então, o principal produto, o produto que vai ser responsável pela quase totalidade das vendas da marca, está inserido em um segmento com menos de 6% de participação do mercado. E nem é o produto mais vendido. Então, isto cria uma situação bastante complicada para qualquer operação que venha a remanescer daquilo que hoje existe na distribuição Ford. Quando se olha para o mercado de furgões grandes, a totalidade desse mercado alcançou, em 2020, menos de 30 mil unidades. Ou seja, isso dá 1,5% do mercado total. A Ford não tem presença e o que se olha é que existe uma ocupação desse mercado por uma dúzia de marcas, né? Onde aquelas que mais vendem, vendem aí na casa de 3, 4 mil unidades, 5 mil unidades é a líder de mercado. Então, não é um produto, a Transit, que é uma das promessas aí, montada no Uruguai, não tem condição de fornecer uma sustentação efetivamente para uma rede de distribuição. Além dos aspectos de veículo novo, nós também temos a questão de assistência técnica e peças de reposição. É evidente que na medida em que esta frota existente vai envelhecendo, e a frota nova é em volumes muito pequenos, a massa de veículos passível de ser atendida através da rede de concessionários é cada vez menor. Então, nós vamos sair de números em 2020 em peças de reposição, algo na casa aí de R$ 1 bilhão, para chegar em 2025 com algo na casa de 250, 270 milhões de reais, ou seja, uma queda extremamente importante. E quando se olha para assistência técnica, a mesma coisa se dá, porque
grande parte do atendimento na assistência técnica ou é garantia, que tem uma limitação de tempo, né? Ou seja, é um prazo de atendimento, e também a questão das revisões programadas, que todo mundo sabe, você tem uma alta retenção na primeira revisão, na revisão de 10 ou 12 mil quilômetros, dependendo do modelo, mas que vai caindo paulatinamente na medida em que essa frota vai envelhecendo. Então, o mais provável é que nós tenhamos uma queda de um volume que hoje é aproximado aí, na casa de 500 mil revisões por ano, para algo em torno de 100 mil revisões por ano. Então, o faturamento capaz de ser gerado através desse processo é bastante baixo e, evidentemente, também a colocação de peças, óleo, lubrificante, filtros e outros itens de alto giro também vão cair na mesma ordem. Quando a gente olha para veículos usados, nós temos dois aspectos distintos. Um é a questão do valor residual, né? É notório que modelos com produção interrompida sofrem uma forte perda de percepção de valor pelo mercado, né? É um carro fora de linha. Então, carro fora de linha tem dificuldade de peça, tem dificuldade de revender, tem dificuldade de manutenção, e isso arrasa com a percepção de valor. Os modelos remanescentes, eles também têm uma perda de percepção de valor, principalmente pelo receio de disponibilidade e custo de peças, porque vai ficar evidente para o consumidor, algo que não existia antes, que é um produto importado, né? Não é mais um produto importado de uma montadora, é um produto importado de uma importadora. E isto também provoca uma perda na percepção de valor, o que vai provocar um reflexo imediato no valor do estoque de usados. A outra questão está ligada à captação, né? O trading de Ranger, ele limita modelos e ele eleva muito o custo médio, ou seja, a necessidade de capital de giro, ela fica muito mais importante na questão do veículo usado, quando eu só tenho produtos de preço elevado, novo, para vender. Tendo um menor portfólio de oferta para o cliente, porque eu tenho um trade-in limitado, eu vou ter também uma limitação de penetração de mercado dessa rede residual que eventualmente assuma os riscos aí de permanecer na marca. E isso provoca, com certeza, uma imediata redução do volume de negócios originários dessas operações de trading. Nós não podemos perder a perspectiva de que o valor do negócio é determinado principalmente pela expectativa de geração de caixa futura. E o encerramento da fabricação de veículos no Brasil criou um comprometimento da geração de caixa futura da rede de concessionários, ou seja, ela está completamente inviável, ela não existe mais. Embora a Ford tenha insistido na comunicação que fez a rede e na comunicação que fez a imprensa, que não está encerrando as operações, que está mantendo as operações de vendas, que vai trazer os carros da Argentina, que vai montar carros no Uruguai, que vai trazer novos produtos, a realidade é esta rede, o valor do negócio desta rede foi completamente destruído. Então, para um encaminhamento justo, o ideal era que houvesse uma indenização da totalidade da rede, tá? Pela perda de valor de negócio, pelos seus lucros cessantes e por todos os custos de encerramento, porque vai ter que demitir pessoal, vai ter que cancelar contrato, vai ter que devolver ou vender ou liquidar equipamentos, tem todo um custo com identidade visual e etc. Então, essa rede, ela não existe mais na prática. Ela pode ainda existir sob o aspecto jurídico, pode ser entendido que o contrato de concessão ele ainda é válido, tá? Mas, dada a característica do negócio, o comprometimento de valor, ele foi tamanho que o meu entendimento é que efetivamente essa rede ela está extinta. Também é evidente que existe um novo negócio, um novo mercado, e para alguns pode ser interessante ou não.
Tá? Só que isso exige uma nova rede, novos contratos. E, na verdade, duas novas redes. Porque primeiro precisa ter uma rede, ou postos de assistência técnica e peças, chame da forma como quiser, por atendimento da frota existente, ou seja, para atendimento do consumidor. Porque se hoje são mais de 280 pontos e esse volume desse novo mercado aí vai suportar algo como 50, 60 pontos, talvez 20 grupos empresariais, não mais do que isso, senão vai ter em excesso, tá? Esses postos não teriam condição de atender a totalidade da frota. Então, precisa ser mantido posto de assistência técnica e peças, senão vai ter um prejuízo enorme para o consumidor e vão ser inúmeros processos aí com base no Código de Direito do Consumidor. Então, esses postos de assistência técnica e peças, eles têm que ter um novo contrato com prazo determinado, a possibilidade de fazer garantias, as revisões programadas, manutenções corretivas e etc., mas completamente desobrigados de qualquer outra relação com o volume de vendas. Né? Porque, como a gente sabe, uma picape ela tem uma penetração em determinados tipos de mercado, em determinadas áreas, mas não tem em outras. Então, não tem como manter em todos os lugares. Mas os veículos K, EcoSport, eram vendidos em todos os mercados e precisa dar assistência a esse consumidor de alguma maneira. Neste novo mercado, é importantíssimo ter uma limitação no número de concessionários, porque se você fala de 25, 30 mil veículos por ano, é evidente que você não vai conseguir viabilizar economicamente uma rede com 100 pontos, com 120 pontos, né? Principalmente tendo um único produto. Mesmo que você fale de uma Transit que, como se vê, está no mercado de 1,5% do mercado total e vai ter que disputar com 7, 8, 9 marcas diferentes. Né? E mesmo que se fale de um Bronco, embora seja um SUV, tenha um valor histórico do nome, não é algo reconhecido efetivamente no Brasil. Né? Então, assim, dependendo da faixa de preço que vier, só vai ter briga também com produto que tem um reconhecimento muito grande de mercado, que tem muitas vezes um valor de marca premium, que não é necessariamente aquilo que está sendo oferecido. Né? E vai ter que ter uma estrutura de vendas e pós-vendas, tanto para atender esse novo mercado, tá? Quanto para atender, evidentemente, aquilo que vai ser residual da frota hoje existente. Além desses aspectos, temos também algumas particularidades, como a questão do fundo de capitalização, que, a meu ver, deve ser automaticamente extinto e liberado os recursos para os concessionários, até porque eles vão necessitar desses recursos de caixa para fazer frente a essa enormidade de despesas que terão para fazer o encerramento das operações. Né? E também outras questões de ordem prática que precisam ser vistas. Né? Quando se fala aí num processo de indenização, seja ele pelo caminho negocial, seja ele pelo caminho jurídico, o importante é ter em mente que não se deve só se ater ao que diz a Lei 6729, né? Porque ela estabelece os parâmetros mínimos de indenização e não estabelecem um limite de indenização. Os danos causados por uma ação intempestiva e unilateral, ela tem consequências e, por isso, ela tem que ser ressarcida. Então, nesse sentido, as negociações devem ser conduzidas preferencialmente em conjunto, né, porque qualquer concessionário, por maior que seja, mesmo tendo interesse em permanecer na rede, ele vai ser fraco, ele vai ser pequeno frente ao poderio de uma montadora. Então, o peso da associação ele aumenta bastante e para que ela tenha sucesso, ela precisa ter o suporte dos seus associados. Como em períodos de crise as pessoas costumam ser um pouco mais associativas, né, eu acho que nós temos aqui um momento importante de efetivamente unir a rede de concessionários Ford em torno de um mesmo discurso, em torno de uma prática de negociação
que leve a uma condição justa, que permita o ressarcimento de todos os investimentos que já foram feitos pelas décadas e décadas que muitos dos concessionários têm de envolvimento com a marca e, ao mesmo tempo, permita um clima de negócio saudável para que a marca continue a sua presença no país, né, e aqueles que remanescerem tenham efetivamente bons negócios. Até porque, se conseguir chegar a um consenso nesses aspectos, a gente não pode esquecer que a fábrica de picapes na Argentina não vive do mercado argentino, vive do mercado brasileiro. Então, há uma necessidade de se estabelecer, sim, essa relação saudável com os concessionários, sob pena de, em 2 anos, não ter mercado nenhum e ter que fechar também a operação na Argentina. Espero que isso não aconteça, que tenhamos sensatez e tenacidade para levar as discussões em bom nível, que saia um resultado positivo para todas as partes, tanto fábrica quanto rede. Um abraço a todos.